é mais para uma feijoada, é mais para uma dobradinha, é mais para uma farofa, porque ele diz, não, o texto é uma farofa, o texto é uma dobradinha. Né? A cor do texto, você vê uma cor do texto? Você sente uma cor do texto todo? Eu vejo muito verde gramado mesmo. Sim, gramado, antirreitas. Mas não é só, veja só, viu? Uma coisa é a impressão, e outra coisa é aqui a gente pode botar qualquer música, mas pelas repetições, pelo tamanho da frase, a batida dele, que é o próprio ritmo do texto, por isso a facilidade que tem de marcar uma sonoridade, um ritmo, um texto. Aí de repente lá fica a pessoa cantando de um jeito só, certo? O texto. Aí que cor é essa? Mas o que é que sugere o verde? Só porque ela tem marca de garrincha? Não. É algo sujo também, eu acho. Essa coisa tem uma coisa suada, uma coisa de periferia. Entendeu? Mas aí ainda a gente está na temática, mas aí como a arrumação do texto, a composição, que a palavra é essa, como a escolha lexical sugere palavras que poderiam ser conseguidas, porque isso não é fácil. É fácil a gente dizer, eu vejo verde, assim, verde. Mas que palavras são mais aquáticas? Que frases, orações ou que movimentos corporais são mais aquáticos? A gente sabe, porque a gente não é burro, porque a gente já experimentou água, porque a gente vê água. Então, movimentos que você tem uma certa resistência, movimentos que por mais que você faça para ele ser rápido, impulsione para ser rápido, ele vai lento, porque há uma resistência. Então são movimentos mais aquáticos. Movimentos que para poder correr precisa ter um terreno que declina. Então você pega um texto que começa num pique alto e vai descendo, escorregando, como se estivesse descendo uma ladeira. Aí a água corre. Se ela for uma água, se for faltar chão, ela vai cair em cachoeira. Se for alto demais, ela vai cair. O que é que esse som sugere em relação a palavras, Então não é simplesmente, porque para a gente simplesmente achar, assim, intuir, a gente intui, mas é ver estruturalmente. Isso é o mais difícil, é ver estruturalmente. Não, o texto é azul. É azul. Azul é mais fechado, é mais solar, é mais fechado, é mais... Sabe como é? As palavras são mais escuras, os mais sons, né? os sons mais escuros, mais nobres, né? Mais enigmático. Então, o que é mais enigmático numa palavra? É apenas o seu significado ou é o próprio significante? É que você está escrevendo. Então, uma palavra mais azul ou mais enigmática seria uma palavra mais distante do nosso vocabulário. Uma palavra mais próxima do nosso vocabulário, uma palavra mais comum, ela estaria mais amarelada. Palavras mais que apelassem mais para o coração, elas seriam mais vermelhas. Apelassem mais para as paixões. Então, o amarelo e o vermelho, ele está mais para a linguagem, o linguajar mais comum. Você percebe essas tonalidades, porque elas são mais visíveis, compreensíveis, não quero nem tocar. É algo que faça um paralelo, por exemplo, ele é mais invernal do que verão. Pronto. É mais inverno do que verão. Isso, a mesma coisa. Você acha que esse texto aqui é mais o quê? É mais em termos de
de estação do Eu acho que é ano. inverno. Inverno? Eu acho que tem uma coisa meio de agasalho, de abrigo, de acomodação, de temporal, assim. Que precisa de um casaco, assim, metaforicamente. Veja, o seu texto, então, para nós que estamos nos deparando de fora com o seu texto, não é. A gente espera, para você ver que às vezes o próprio autor não se dá conta disso, a gente não se dá. Não é? Porque eu teria que pensar assim, será que é mesmo inverno? Será que é. Dependendo de como você está dizendo, porque o inverno vai ficar mais escuro, o inverno vai ficar mais frio, o inverno vai ficar mais cinza, menos solar, Mais azul também. mais azul, não é? Ou seja, Mais escuro. mais escuro. E eu não sei se ele é tão escuro assim. Diria que. Então aí isso tudo para você cascavilhar o vocabulário não é um vocabulário difícil. Você não usa um vocabulário talvez até pelo seu próprio estilo, é um vocabulário comum, mais acessível, mais de comunicação direta. Não tem nada, não tem uma palavra enigmática, nenhuma palavra difícil, nada disso. É muito claro. O assunto também se torna ainda mais claro, porque isso é um assunto muito nosso, muito nacional, aliás, de todos os países, mas o nosso, essa peste do país do futebol, né? Muito mais. Acho que ele não tem muitas misturas, ele é meio eu não sei se seria uma feijoada, ou se seria como é aquela? Tripa seca, aguardente. Não, eu acho que uma tripa seca com aguardente seria um texto mais duro, né? Um texto mais áspero. Um texto mais tripa seca com aguardente. Lembra alguma coisa assim, meio Guimarães, talvez, não sei. Algumas palavras assim, meio soltas, uma linguagem mais de bar, uma linguagem mais arcaica, áspera, sabe? Por causa da história da tripa seca. Embora hoje em dia você tome, a tripa seca vira um petisco, não é? Mas a aguardente arde. A aguardente, ao mesmo tempo que ela é transparente, que ela parece água, uma coisa inofensiva, ela tem, então, é um texto que vai ver. Então não é simplesmente Será que é espetinho? Hã? Será que é espetinho em vez de feijoada? Não sei, porque a gente teria que ver o que é que tem, quer dizer, o espetinho, ele passa, porque o espetinho tem essa coisa como o futebol de agradar todas as classes, né? Você pega o menininho da favela e pega o homenzinho da cobertura, tem até aqui mesmo perto tem um restaurante só de espetinho, né? Aí você vê aqueles carrões, todo mundo com um espetinho, uma mania de espetinho, né? E aí tem essa coisa, o espetinho, é uma coisa, Uma farofinha. a farofinha do espetinho. E acho que pode ser que tenha
a ver, mas tem a ver, a gente teria que analisar para ir a fundo nisso, para não ficar simplesmente encaixando achismos. Não, eu acho que o texto, cada um diz, não, na minha visão, eu acho que o texto é muito primaveril. Acho primaveril, essa coisa de sair logo, assim, preparação, aí começa a, sabe, mas não é porque não é só o tema que está sendo tratado, porque esse tema eu posso tratar de 1000 maneiras, mas como você trata e como eu vou tentar traduzir isso para a cena, ao meu modo, como eu vejo também, né? Então eu poderia também pôr em cena de N maneiras, ou um outro diretor colocar completamente diferente. Você poderia dizer esse texto todinho imóvel, quer dizer alguma coisa. Você poderia dizer esse texto todinho jogando. Você poderia esse texto todinho, quer dizer, eu quero, há um dado nele que é esse dado da surpresa, do surpreender. A gente quando vai lendo, a gente não espera que o menino queira. O fato de Garrincha ser chuteiro não significa que se o Garrincha com ponteira, com sapatilha de ponto, né? Ou coisa desse tipo. Mas e aí a palavra tão pequena que me surpreende, balé, né? Que não precisa ser dito com nenhuma pinta, mas que ela sugere uma mudança completa. E ao mesmo tempo não é mudança, porque não deixa de ser balé. O futebol não deixa de ser um balé de bola. Aí tem toda esses trocadilhos e essas